possível trabalhar remotamente como cientista de dados? Este é o tema de mais um episódio do podcast DSA. A resposta curta a esta pergunta é que sim, é totalmente possível. A resposta longa é que depende. Essa questão do trabalho remoto como cientista de dados tem muitas nuances diferentes e eu gostaria de conversar sobre elas agora com você ao longo de mais esse episódio. Para começar, eu vou colocar um pouquinho da minha própria experiência trabalhando remotamente. Já são mais ou menos 13 anos, quase 14 anos, que eu só trabalho remoto. Ou seja, eu já não preciso mais ir à sede de uma empresa porque todo o meu trabalho é feito remotamente. Tanto na época que eu ainda morava no Brasil, como nos últimos 8, 9 anos que eu moro nos Estados Unidos. Trabalhar remotamente se tornou parte da minha vida. Então eu consigo falar sobre isso com muita propriedade. Só de pensar em ter que gastar tempo no trânsito, indo, voltando, encarar engarrafamento, algo que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Eu morava no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, trabalhava no centro do Rio, encarava 1h30, 1h40 todo dia para ir, para voltar, trânsito infernal. Esse tempo que eu gastava no trânsito, eu hoje divido. Parte dele eu utilizo para trabalhar um pouco mais e parte desse tempo eu utilizo para ter um pouco mais de qualidade de vida junto com a minha família. Para poder trabalhar remotamente, o que eu fiz? Eu montei uma boa infraestrutura na minha casa. Então eu tenho alguns computadores, tenho impressora, tenho 2 links de internet. Esse foi um critério que eu adotei, porque afinal de contas eu tenho que estar conectado o tempo inteiro. A internet é basicamente parte do meu trabalho, eu trabalho conectado. Então, para evitar qualquer problema, eu tenho 2 links de internet, eu divido. Um link eu utilizo mais para atividades pessoais, o outro mais para atividades voltadas ao trabalho, e com isso eu praticamente não tenho problema, consigo render e produzir bastante trabalhando remotamente. Eu tenho um escritório virtual nos Estados Unidos para o caso de precisar receber um cliente, conversar, fazer alguma apresentação. É claro que eu não faço isso do meu escritório pessoal, eu faço através de um escritório virtual. É só você alugar uma área, um espaço e você consegue utilizar uma sala por algumas horas. Paga apenas aquilo que você utilizar. Isso também é bastante comum no Brasil. Então o trabalho remoto, ele faz parte da minha realidade. Quando eu preciso visitar um cliente e eu tenho que fazer uma apresentação, etc., eu vou até o cliente, faço a apresentação, converso, explico o que eu estarei realizando durante o projeto e normalmente o cliente oferece acesso via VPN, acesso remoto através de uma Virtual Private Network, que é basicamente um canal criptografado onde eu consigo acessar a rede da empresa. Normalmente o cliente não permite que eu traga os dados para a minha própria rede. Então eu tenho que acessar remotamente a rede do cliente e realizo o trabalho de execução de um modelo, de análise, etc., dentro da rede do cliente. Todos os meus passos são auditados, então o cliente sabe exatamente o que eu estou fazendo, não há nenhum problema, funciona muito bem. Eu tive alguns casos de alguns clientes que exigiram a presença nas dependências da empresa, ok, isso era uma exigência, lá eu fui, realizei o trabalho durante alguns dias. Feito isso, então voltei a trabalhar remotamente. O trabalho do cientista de dados, pelo menos de 50% a 80%, envolve você trabalhar diretamente com limpeza, transformação, pré-processamento, construção do modelo, geração de um resultado para você apresentar aos tomadores de decisão. Isso pode ser feito de qualquer lugar. Se você tem um bom computador, uma boa máquina, não precisa estar nas dependências da empresa para fazer isso. Então é perfeitamente possível. É claro que no meu caso eu trabalho como consultor, então não há realmente a necessidade de estar na empresa. Para aqueles profissionais que trabalham em uma única empresa, como funcionários ou contratados, aí depende da cultura da empresa. Tem empresas que adotam uma cultura de trabalho remoto, a IBM é um grande exemplo disso no Brasil, tem várias outras também, claro. Startups já nascem com uma mentalidade diferente, ou seja, o trabalho remoto ele faz parte já da filosofia, da cultura de startups. Outras empresas e outros gestores optam por ter todo mundo dentro da empresa, órgãos governamentais também normalmente exigem a presença para marcar o ponto, etc. Então depende um pouco também da cultura da empresa em aceitar o trabalho remoto. Agora, é possível que seja feito remotamente? Totalmente possível. Entretanto, tem uma outra questão envolvida que eu acho que também vale a pena refletir sobre isso. O cientista de dados, ele não é um profissional apenas técnico. Ele é um profissional que também tem um perfil de negócio, de business.
O cientista de dados ele resolve problemas de negócio através da aplicação de ciência de dados de data science. Para que você possa realmente resolver problemas de negócio, você deve estar perto de quem? Dos profissionais das áreas de negócio. Porque são eles que conhecem os problemas, são eles que vão ajudar na hora de identificar as questões envolvidas lá em determinados problemas. E você fazer isso remotamente, aí começa a complicar um pouquinho. Porque, afinal de contas, uma coisa é você conversar pessoalmente, olho no olho. Outra coisa é você conversar via Skype, via Slack, conversar remotamente, via e-mail, via telefone. É diferente. É claro que é diferente. Então, o trabalho do cientista de dados não envolve apenas a parte técnica, envolve também um componente de interação, de conversa com a equipe de negócio, o que normalmente tem que ser feito de maneira presencial. A estratégia que eu adoto é: quando eu começo um projeto, eu dedico alguns dias, pelo menos, a conversar com as equipes da área de negócio, compreender o problema, apresento a minha compreensão sobre o problema para ver se realmente o entendimento está claro, e quando eu tenho que passar para a fase seguinte, que é o trabalho técnico, aí eu faço remotamente. Eu apresento essa possibilidade de cenário para os meus clientes. Quando eu finalizo o trabalho técnico, eu então volto para as dependências do cliente para apresentar o resultado final. Então veja que, no caso de um consultor, é perfeitamente possível você balancear a parte presencial com a parte remota. Para quem trabalha em uma única empresa, isso também pode ser feito. Depende puramente da cultura da companhia, da cultura da empresa. Temos ainda alguns outros pontos importantes quando você considera o trabalho remoto como cientista de dados. O primeiro é exatamente a questão da infraestrutura. Porque, afinal de contas, você vai precisar da internet, vai precisar de um bom computador. Muitas vezes a empresa oferece isso para você, você pode não ter isso em casa, remotamente, etc. Então é algo a se considerar. Não dá para pensar em trabalho remoto se você não tem um mínimo de infraestrutura. E não apenas a questão de internet, máquina, hardware, etc., mas também a questão de ter um espaço silencioso, um espaço onde você não tenha problema com barulho do vizinho, com barulho de automóveis, etc., porque isso vai impactar diretamente no seu trabalho. Então, antes de considerar um trabalho remoto, avalie aquilo que está ao seu redor, porque senão o trabalho remoto vai se tornar um verdadeiro pesadelo. Eu, inclusive, já passei por essa situação, eu morava em um apartamento no Rio de Janeiro, e em um dado momento começou uma obra no prédio ao lado. Durante parte do dia, era insuportável ficar dentro de casa, porque o barulho era muito grande. O resultado, eu pegava meu computador, ia para um café, ia para algum local, o que acabava comprometendo um pouquinho a minha produtividade. Então, considere sempre isso. Eu sei que imprevistos vão acontecer, claro, mas é importante você considerar o seu espaço de trabalho antes de pensar em trabalho remoto. Tem uma outra questão importante que é a automotivação. Muitas pessoas que vão para o local físico, para uma empresa, etc., tem a presença dos colegas de trabalho, as pessoas estão vendo aquilo que você está entregando, tem a questão da visibilidade do seu trabalho, etc. Quando você está trabalhando remotamente, ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo, eu posso garantir para você, ok? Então, se você parar de trabalhar por algumas horas, é provável que ninguém veja. Se você trabalhar o dobro por algumas horas, também é provável que ninguém veja. Isso acaba fazendo com que o profissional precise de muito mais automotivação. O profissional tem que olhar para o seu objetivo final e compreender, olha, eu tenho que realizar essas tarefas aqui porque elas são importantes para o meu dia a dia, para o meu trabalho, tenho que entregar o resultado. Quanto antes eu entregar, eu consigo com isso demonstrar os meus resultados, aumentar a visibilidade e assim por diante. Então, a automotivação é uma questão importante. Se o profissional não tem automotivação, nem considere trabalho remoto. Se você é o tipo de profissional que, para estar motivado, precisa estar cercado de pessoas, e não há nenhum problema nisso, claro, não considere trabalho remoto, porque a solidão, o fato de estar sozinho, pode trazer um sentimento ruim, etc. E aí a frustração vai ser muito maior do que as vantagens do trabalho remoto. Tem também a questão da comunicação. Quando você está trabalhando presencialmente, a comunicação é muito mais fácil, ocorre com muito mais fluidez. Eu lembro quando eu trabalhava presencialmente e eu precisava conversar com pessoas das outras equipes, eu levantava da minha cadeira, ia até a outra baia da outra pessoa, conversava, resolvia o problema em alguns minutos, voltava e continuava meu trabalho. Ao trabalhar remotamente, não é bem assim. Tem que conversar por Skype, por Slack, a comunicação por texto nem sempre ela é muito clara,
tem que trocar o e-mail, as pessoas às vezes não veem o e-mail imediatamente, tudo acaba sendo um pouquinho diferente. E a comunicação ao trabalhar remotamente tem que ser ainda mais criteriosa, para que você não caia em nenhum tipo de problema. Tem também a questão da visibilidade. Você vai estar trabalhando e apenas os seus resultados serão avaliados. Ninguém vai avaliar como você chegou ao resultado, porque ninguém está vendo. Você está trabalhando remotamente. Então essa é uma questão também que precisa ser considerada. Se visibilidade é algo importante para você, e para muitos profissionais, claro que é, então o trabalho remoto talvez não seja o ideal. E por fim, tem a questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você deve ter um horário para começar o seu trabalho e para terminá-lo. Caso contrário, o trabalho vai se tornar a sua vida, porque você pode facilmente trabalhar de 6 da manhã até meia-noite. Nada vai impedi-lo de fazer isso, não é? Mas é importante criar os horários de início, de fim, parar para almoçar, tomar um café, etc., para que você possa equilibrar o trabalho com a vida pessoal e assim colher as vantagens do trabalho remoto. Isso é bastante importante também. Bom, temos ainda a questão de como conseguir um trabalho remoto como cientista de dados. Nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa, existe uma cultura muito forte de trabalho remoto, por uma questão de economia mesmo, de espaço físico dentro das empresas, por uma questão de preservar o meio ambiente, porque serão menos carros nas ruas, por uma questão mesmo de oferecer mais qualidade de vida para os funcionários. Portanto, países como Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa também começam a implementar cada vez mais o trabalho remoto, principalmente para atividades de ciência de dados. Algumas empresas americanas, inclusive, fazem uma espécie de misto. Você trabalha 3 dias de maneira presencial e 2 dias remotamente. E nesses 2 dias que você trabalha remotamente, há chance para você resolver alguma coisa de manhã, trabalha à tarde, estende um pouquinho o horário até a noite. Então essa é uma cultura cada vez mais forte na América do Norte e na Europa. No Brasil, a cultura começa a se disseminar de maneira cada vez mais abrangente e eu acho que no futuro próximo você verá cada vez mais profissionais, principalmente em ciência de dados, com trabalho remoto. Mas como conseguir um trabalho remoto como cientista de dados? Não é muito diferente do que você faria para conseguir um trabalho presencial. É a mesma coisa. Tem que primeiro se preparar de maneira adequada, então aprender as técnicas, estudar, dominar a ciência de dados, construir o seu próprio portfólio. Isso, inclusive, é mais importante quando você pensa em trabalho remoto. Porque o profissional que está lá do outro lado, fazendo recrutamento, ele vai olhar para você e pensar, olha, esse profissional é diferenciado. Ninguém disse para ele que era para fazer um portfólio, a menos que ele tenha ouvido, claro, o podcast da DSA. Mas, fora isso, ele vai pensar o seguinte, o recrutador, ninguém disse para aquele profissional que era para criar um portfólio, ele foi lá e fez. Então, a questão da proatividade, ela é importante no trabalho remoto. Se você não tem nada a oferecer, como você pode querer pedir alguma coisa em troca? Então, primeiro, ofereça alguma coisa. Então, crie o seu portfólio, mostre aquilo que está sendo feito e olha, eu realmente tenho proatividade, automotivação, estou disposto a um trabalho remoto. A escassez de cientistas de dados no Brasil é muito grande. Então, aqueles profissionais que estiverem aptos a trabalhar com ciência de dados podem sim pleitear, negociar um trabalho remoto, inclusive estando em outras cidades. Aí você pode se perguntar, mas Daniel, como ficaria a questão, por exemplo, de apresentar o resultado para o tomador de decisão, conversar com a equipe da área de negócios? Temos videoconferência, temos telefone, temos várias possibilidades. Isso não deveria ser um empecilho. A tecnologia existe, já está disponível. É puramente saber se a empresa oferece ou não. No meu caso, que sou consultor, eu sempre procuro tomar a iniciativa. Então eu contratei um serviço de streaming e eu mesmo tenho a minha ferramenta de videoconferência. Eu não espero que o cliente tenha dele. Então eu já tenho a minha ferramenta. Quando o cliente argumenta, mas eu não tenho ferramenta de videoconferência, eu digo, ok, mas eu tenho. Está aqui o link, vamos conversar, vamos fazer a videoconferência agora para resolver esse problema. A videoconferência pode ser gravada, então depois se alguém disser que não viu, não entendeu, não participou, não, peraí, está gravada aqui, vamos observar, vamos analisar. Então, para aqueles que pensam em trabalhar com consultoria, as possibilidades estão aí, as ferramentas estão disponíveis. Para quem vai trabalhar remotamente para uma empresa que busca esse tipo de trabalho, é importante que você tenha algo a oferecer. E assim você possa mostrar para o empregador que estará apto ao trabalho remoto como cientista de dados.
Para conseguir um trabalho fora do Brasil, aí tem também a questão do idioma. Muitas empresas americanas, elas podem eventualmente contratar profissionais de outros países. Eu vejo isso acontecendo, tem muitos profissionais da Índia trabalhando remotamente para empresas americanas, por exemplo. Conheço profissionais brasileiros trabalhando remotamente para empresas americanas, mas aí tem a questão do idioma, né? Se você não domina o inglês, nem adianta conversar sobre isso. No caso do trabalho remoto para outros países, tem que ver também a questão do pagamento. Eu já trabalhei remotamente do Brasil para uma empresa americana, recebia via ordem de câmbio, era uma dor de cabeça todos os meses, porque eu tinha que ir ao banco, liberar, aí no mês seguinte o gerente saiu, já não tinha mais a liberação, aí depois no outro mês o gerente que tinha liberado já não trabalhava mais, enfim, era uma dor de cabeça constante, mas serviu como experiência. Acho que tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens. E para encerrar esse podcast, tem ainda uma questão que envolve o trabalho remoto que eu percebo que muitos profissionais não param para pensar. Se você tem o perfil para trabalhar remotamente para uma única empresa, por que não trabalhar remotamente para várias empresas, trabalhando como consultor ou mesmo como empreendedor, prestando algum tipo de serviço ou oferecendo algum produto? Se você já tem as características, as habilidades necessárias para o trabalho remoto, principalmente a questão de organização, automotivação, etc., você pode perfeitamente usar isso a seu favor, criando um serviço ou produto que você possa comercializar via web ou mesmo realizando algum tipo de consultoria remota. A escassez de profissionais de ciência de dados no Brasil é tão grande que eu acredito que esse mercado de profissionais consultores, de profissionais que ofereçam os seus serviços remotamente, tende a crescer nos próximos anos. Porque preparar um cientista de dados leva tempo. Dificilmente você tem um profissional pronto em menos de um ano. Porque são muitos conhecimentos, são muitas coisas que devem ser aprendidas para que realmente se trabalhe com ciência de dados. Se você já largou na frente, já aprendeu, já domina as principais técnicas, comece a oferecer isso para o mercado. Ao invés de procurar o trabalho remoto para uma única empresa, preste o serviço de consultoria para várias empresas. Veja, não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é fácil, aliás, eu sei disso melhor que ninguém. O que eu estou dizendo é, pelo menos observe isso como uma possibilidade. Por que se limitar a trabalhar para uma única empresa se você pode prestar consultoria para várias empresas, trabalhando remotamente, eventualmente até montando uma equipe que possa trabalhar junto com você nos projetos, oferecendo os serviços via web? Estamos vivendo em um novo mundo. O mercado de trabalho está passando por uma grande transformação, até mesmo com a chegada da inteligência artificial. Então, novos métodos, novas formas de pensar sobre o trabalho devem ser consideradas. E aqueles que já possuem, que já detêm as habilidades necessárias para trabalhar remotamente, deveriam fortemente considerar usar isso a seu favor. Trabalhando como consultor, como empreendedor, a ciência de dados é uma área bastante ampla, oferece várias possibilidades. Você pode oferecer os mais variados tipos de serviços e produtos. Você pode oferecer isso via web. Você pode utilizar um ambiente em nuvem, como a AWS, da Microsoft, Google, etc., hospedar a sua aplicação e oferecer isso para clientes em todos os cantos do Brasil, ao invés de ficar limitado a apenas trabalhar para uma única empresa. É claro que é difícil, dá muito trabalho, poucas pessoas estarão dispostas a fazer, e até por isso aqueles que estiverem realmente dispostos acabam com certeza tendo destaque no mercado. Eu vou encerrando então mais esse episódio do podcast DSA. Fique à vontade para enviar para a nossa equipe sugestões para os próximos episódios. Basta você se cadastrar gratuitamente em www.datascienceacademy.com.br e quando efetuar login, clique em comunidade. Lá você vai encontrar uma grande comunidade de ciência de dados com profissionais de alto nível de todo o Brasil e também do exterior. Deixe lá sua mensagem, coloque sua sugestão para outros episódios e assim podemos criar algo que seja totalmente aderente àquilo que você precisa. Muito obrigado e eu vejo você em um próximo episódio do podcast DSA.